Em One Piece, com o decorrer do tempo, nos é apresentado o Haki, que é uma energia que se origina da alma, sendo usado principalmente para combate, que também dá a capacidade de causar dano a usuários de Logia. E existem vários tipos de Haki diferentes. Então hoje vamos ver como funciona cada tipo de Haki. Haki é um poder misterioso, que permite a seu usuário manipular a sua energia espiritual para vários propósitos. Essa energia pode ser usada para sentir a energia espiritual de outras pessoas e prever as suas ações, dar ao usuário uma camada protetora de energia espiritual que também o fortifica, e a um pequeno grupo escolhido dominar a força de vontade dos outros. É dito que todos os seres vivos no mundo são capazes de aprender o Haki, só que a maioria das pessoas não o percebe ou não consegue despertá-lo. O Haki foi visto pela primeira vez na obra quando Shanks o usou para intimidar um rei dos mares, com o objetivo de salvar Luffy. Só que o termo Haki só foi usado bem mais tarde, quando o Barba Negra estava comentando sobre a recompensa de Luffy em Jaya. E foi sugerido durante a visita de Shanks no navio de Barba Branca. Porém, o conceito de Haki foi introduzido durante o arquipélago de Sabaody e no arco de Amazon Lily. E a explicação clara foi feita mais tarde por Rayleigh no início do treinamento de Luffy na ilha de Hosokaina. Mesmo o Haki estando presente em todos os seres vivos, se torna raro despertá-lo na maioria das pessoas. Porém, um treinamento intenso pode despertá-lo, assim como um choque extremo. Um bom exemplo seria Kobe durante a guerra em Marineford. E também existem pessoas que já nascem com o Haki desperto, como Aisa e Otohime, que nasceram com o Haki da observação sem treinamento conhecido. E podemos notar que o Haki é muito difícil de dominar, já que Rayleigh afirmou que apenas 2 anos não eram suficientes nem para o básico. Embora vários personagens o dominaram dentro do time skip, como Luffy, Zoro, Sanji, Tashig e Smoker. E essa energia pode se tornar mais forte, especialmente quando o usuário de Haki se esforça. Graças a ser uma energia espiritual, mesmo que a alma do usuário esteja em um corpo diferente, ele ainda vai ser capaz de utilizar o Haki. E também sendo possível utilizar o Haki mesmo inconsciente. Um exemplo seria Shinjao, que mesmo após ter sido derrotado e desmaiado, manteve o Haki em sua cabeça. E Luffy, que também lançou uma explosão de Haki do rei mesmo após ter sido nocauteado por Kaido. E como dito por Kaido, o Haki é o verdadeiro fator que determina se alguém pode ou não conquistar o mar, porque apenas Haki transcende tudo. Um exemplo disso seria o próprio Gold Roger, que apesar de não ter uma Akuma no Mi, conquistou a Grand Line e se igualou a Edward Newgate em seu auge, que possui o poder da paramécia mais forte. E mesmo tendo uma enorme capacidade, o Haki não é ilimitado, pois pode ser esgotado pelo uso excessivo, tornando o usuário incapaz de usá-lo por um período de tempo enquanto se regenera. Agora, parando um pouco com a enrolação, vamos ver como funciona cada tipo de Haki. Começando pelo Kenbunshoku Haki, ou Haki da observação. Esse tipo de Haki dá ao usuário um sexto sentido do mundo ao seu redor, permitindo sentir presença, força e emoções de outras pessoas. E também dando ao usuário a capacidade de prever a intenção de seu oponente, como também as suas ações e ataques, antes mesmo que eles aconteçam. E esse tipo de Haki também levou o nome de mantra no arco de Skypiea. E assim como Luffy, se a pessoa conseguir esvaziar a sua mente, ela pode desviar dos golpes mesmo o inimigo usando o Haki da observação para prever aonde ela vai se mover. E o Haki da observação tem um nível avançado, que permite ao usuário prever um curto período de tempo no futuro. E isso foi mostrado na luta entre Luffy e Katakuri, já que ambos foram capazes de prever um curto período de tempo enquanto lutavam, fazendo dessa uma das melhores lutas do anime. O segundo tipo é o Busoshoku Haki, ou Haki do armamento, um dos tipos mais usados em combate. Esse Haki permite ao usuário usar a sua própria energia espiritual como armadura para se defender de ataques, além de tornar seus próprios ataques mais potentes, também sendo capaz de confrontar a defesa da Akuma no Mi, como a intangibilidade da Logia. O usuário pode aplicar o armamento em uma seção do corpo, como também nele completo, e principalmente imbuí-lo em sua arma. E esse Haki é o mais utilizado em confrontos, por aumentar a força e a capacidade física do usuário. E alguns usuários de Akuma no Mi aplicam o armamento junto ao poder de sua fruta, aumentando em muito a sua força em combate. O nível avançado de Busoshoku, que leva o nome de emissão, permite ao usuário emitir o armamento a uma curta distância sem o meio de propagação, sendo usado para causar dano e empurrar o inimigo para longe sem muito esforço. E também tendo o grau mais avançado de Busoshoku, que em um ano leva o nome de Ryo. Com isso, o usuário faz com que o fluxo de armamento seja emitido para dentro do corpo de um alvo, destruindo o mesmo de dentro para fora. Isso pode ser feito tocando, agarrando ou emitindo o Haki na direção do objeto. O Ryo foi explicado e mostrado com mais detalhes em um ano. Porém, Rayleigh já tinha usado para remover o colar explosivo de Kame em Sabaody. O Haki do armamento se torna um dos mais poderosos, e o autodomínio sobre ele pode fazer do usuário extremamente forte. E o último tipo, e mais raro, é o Haoshoku Haki, também chamado de Haki do Conquistador ou Haki do Rei. Com esse Haki, o usuário é capaz de liberar a sua própria força de vontade para dominar a vontade dos outros, resultando na vítima se tornar mentalmente sobrecarregada pelo usuário.
E quanto mais fraca a vontade do inimigo, mais impotente ele vai ficar perante esse haki, podendo até mesmo perder a consciência. O haki do rei é muito raro, apenas um em vários milhões de pessoas nascem com a capacidade de usá-lo. O nível avançado de Haoshoku permite ao usuário infundir seu espírito de conquistador em suas armas e ataques físicos, aumentando em muito os seus poderes, assim como Roger e Edward Newgate faziam em suas lutas, sendo seus haki tão poderosos ao ponto de suas espadas sequer encostarem, pela enorme quantidade de energia liberada. Outro nível avançado de Haoshoku permite manipular a aura ou a presença de alguém, o que nega a capacidade de um oponente de sentir o usuário com o haki da observação. A maioria das pessoas que podem usar haki tendem a ter um tipo em que são melhores, e com isso elas acabam aperfeiçoando esse único tipo. Porém, uma pessoa pode sim melhorar em todos os tipos de haki, só que o trabalho seria imenso, porém a força obtida seria muito grande. Caso o usuário tenha uma grande dominação sobre o haki, ele acaba sendo superior aos poderes das Akuma no Mi, tornando esse um dos poderes mais fortes de One Piece. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, isso vai estar me ajudando muito. E eu espero te ver no próximo vídeo.